Fala turma, bem-vindos a mais uma sessão do Devaneios Matemáticos. Hoje nós vamos nos debruçar sobre uma questão muito comum, que é soma de potências, né? Em provas de Olimpíada, listas de treinamento, Itaime, mas nós vamos trabalhar hoje sob uma ótica, no mínimo, diferente, tá? Não vou mexer com fatoração, não vou mexer com produto notável. A gente vai trabalhar hoje utilizando uma ferramenta assim que parece ser estranha para quem nunca trabalhou com ela. Mas uma vez que você consegue treinar esse tipo de ferramenta, você consegue então aplicar de maneira mais simples, e eu não consigo enxergar outra ferramenta mais fácil do que ela para diversas questões que exigem provas de identidades ou somas de potências, tá? Então, do que é que eu estou falando, tá? Estou falando de algo que os pitagóricos, né, já faziam há muito tempo, que é trabalhar com a forma dos números. A forma com que você dispõe os números, a forma geométrica com que você dispõe números, nos dá naturalmente relações não triviais. Como assim, Levi? Observa comigo uma coisa aqui. Olha como é interessante, como nascem relações super interessantes quando a gente dispõe números de forma geométrica. E o que é que eu estou querendo dizer? Vai ficar claro agora. Vamos supor que nós vamos dispor unidades, e cada unidade eu vou representar por um ponto, tá? Então o número 1 eu vou representar por um pontinho. E eu vou representar unidades num quadrado. Então eu vou ter o seguinte, vou formar aqui um quadrado de lado 5, tá? Utilizando esses pontos aqui. Então a gente tem aqui, ó, um quadrado de lado 5, tá bom? Vamos fechar esse quadrado. Então, tá aqui o nosso desenho. Penúltima coluna, e agora a última coluna para fechar os 5. Pronto. A gente formou na tela um quadrado de lado 5, né? Quadrado 5 por 5. Observe que o total de pontos aí, vai ser, portanto, eu tenho 5 pontos na vertical, 5 pontos na horizontal, 5 vezes 5, 25. É isso? Ok. Então nós temos aqui 25 pontos, ou 5 ao quadrado, né? Agora, ao invés de calcular todos os pontos, utilizando o princípio multiplicativo, eu vou pegar agora conjuntos. Vou separar esses caras de conjuntos e somar os conjuntos. Eu vou pegar primeiro esse, depois eu vou pegar esse conjunto aqui, ó. Depois eu vou pegar esse conjunto aqui. Depois eu vou pegar esse conjunto aqui. E por último, eu vou pegar o conjunto que falta, que é esse cara aqui, tá? Olha o que é que a gente está fazendo. Eu vou somar primeiro conjunto, número 1, depois, número 3, depois, número 5, depois, número 7, depois, o número 9, tá? Número 9. E isso aqui tem que fechar 5 ao quadrado. Olha que relação interessante. Essa relação está me falando que a soma dos 5 primeiros ímpares, na verdade, dá um quadrado perfeito. E de fato dá, gente. Caso esse meu quadrado não tivesse lado 5, tivesse lado n, tá? Expanda esse quadrado aqui, ó, tá? Expanda para ter n lados, tá? Então, caso esse cara tivesse aqui n lados, n bolinhas, total de bolinhas seria então n ao quadrado. Mas eu poderia somar em conjuntos também, e eu teria 1 mais 3 mais 5 mais 7 mais 9, até sabe quem? Até o 2n menos 1. E isso aqui daria n ao quadrado. Isso é uma relação
super interessante, que me fala que a soma dos ímpares em ordem sempre vai resultar num quadrado perfeito, e que nasce basicamente da observação da forma geométrica, especificamente na forma quadrática, da disposição de unidades. Isso é uma ferramenta muito comum e tão utilizada pelos matemáticos, principalmente os matemáticos antigos, que depois de um tempo a forma geométrica passa a se transformar no que hoje se chama de números poligonais. Números quadráticos, né? Números pentagonais, números hexagonais, e assim sucessivamente. Note que não foi complicado perceber isso, já que é um quadrado total de bolinhas pelo princípio multiplicativo de um quadrado de lado n é n vezes n. E somando os conjuntos dessa forma, a gente obtém essa relação, né? Então é uma forma interessante. Outra forma interessante que a gente pode trabalhar, ainda com números dispostos em quadrados, é essa aqui, ó. Vamos supor que você tem aqui agora um quadradinho de novo de lado 5, tá? Eu gosto demais do lado 5. Vamos ver outra relação que a gente pode encontrar aqui de forma bem simples, tá? Então nós temos aqui o nosso quadrado de lado 5. Já sabemos, né? Coisa que sabemos que o total de bolinhas é sempre um quadrado perfeito, né? No caso, eu vou colocar 5 ao quadrado de novo. Depois a gente generaliza, tá? Mas agora eu vou somar esses caras, não mais em conjuntos gnomons, tá? Como eu fiz da vez passada. Vou explicar já já o que é um gnomon, tá? Mas eu vou formar os seguintes conjuntos. Vou somar esse. Depois vou somar esse. Depois vou somar esse aqui, ó. Depois vou somar esses aqui. Depois vou somar a diagonal maior, que são esses caras aqui. Depois vou somar esse cara aqui. Depois esse cara aqui. Depois esse cara aqui. E por último esse cara aqui. Se você perceber, a soma que está na tua tela é a seguinte, ó. 1 mais 2 mais 3 mais 4 mais 5 mais 4 mais 3 mais 2 mais 1. Isso aqui dá 5 ao quadrado. Vamos generalizar? Supõe agora que a gente tem n lados. N lados não, desculpa. N bolinhas. Então expande aí esse teu quadradinho. Total de bolinhas, n ao quadrado. E a soma? 1 mais 2 mais 3, e assim vai, né? Mais 4, mais 5, mais 6, mais, vou colocar n menos 1, mais n no meio, mais, aí repete, n menos 1, mais, e aí voltamos, né? Mais 3, mais 2, mais 1, e isso aqui vai ter que dar n ao quadrado. Olha que outra relação legal. Né? Olha que outra relação super legal aqui pra gente, que a gente consegue descobrir baseando aqui na forma geométrica de distribuir números, tá? Beleza, Levi. Mas onde é que a gente vai aplicar esses benditos números, né, poligonais, ou essa forma geométrica de dispor números em uma questão de soma de potências, como a questão que a gente tem? Beleza. É aqui onde entra o treino e a ferramenta, você ter domínio sobre aquela ferramenta, né? Quem nunca teve domínio dessa ferramenta, com certeza, no momento que se deparar com essa questão, não vai ter o mesmo desempenho de uma pessoa que já trabalha e já trabalhou com esse tipo de coisa, né? De ferramenta. Mas olha que interessante, aqui a gente tem uma soma de potências, né? E eu já vou me aproximar da questão com essa visão, né? Essa visão dos números poligonais, essa visão de dispor números em formas, tá? E eu vou trabalhar na seguinte forma. Olha só que legal. Vamos criar aqui, galera, um tabuleiro, tá? Vamos criar aqui um tabuleiro N por N. Então,
Solução, né? Suponha um tabuleiro N por N. Suponha um tabuleiro N por N. De forma que nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, e assim sucessivamente até o N. E aqui do mesmo jeito, 2, 3, 4, 5, sucessivamente até o N. O que faremos? Aplicaremos o princípio multiplicativo aqui, tá? Então bora lá. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 5, 10. 2 vezes N, 2N. Com 3, né? 3 vezes 2, 6. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 4, 12. 3 vezes 5, 15. 3 vezes N, 3N, beleza. Olha o 4 aqui, ó. 4 vezes 2, 8. 4 vezes 3, 12. 4 vezes 4, 16. 4 vezes 5, 20. Aqui 4N, beleza. E por último, 5 vezes 2, né? A gente vai ter o 10. 5 vezes 3, 15. 5 vezes 4, 20. 5 vezes 5, 25. 5 vezes N, 5N. E por último, na verdade, o N, né? A gente vai ter 2N, 3N, 4N, 5N e, por fim, N ao quadrado. Eu quero que você observe comigo cada gnomon. Observe um gnomon, não é um gnomo, tá? O que é um gnomon? Gnomon é uma figura desse tipo, tá? Então vamos observar primeiro esse cara aqui, ó. Depois vamos observar esse cara aqui. Depois vamos observar esse cara aqui, ó. Observe que a soma de cada gnomon pode ser escrita da seguinte forma. Primeiro gnomo aqui, ó, 242, pode ser escrito como 2 que multiplica 1 mais 2 mais 1. O outro gnomon pode ser escrito como 3 que multiplica 1 mais 2 mais 3 mais 2 mais 1. O outro pode ser escrito como 4 que multiplica 1 mais 2 mais 3 mais 4 mais 3 mais 2 mais 1. Quando eu chegar no gnomo N, eu posso escrever como sendo N que multiplica, né? 1 mais 2 mais. E assim vai, né? N menos 1 mais N. E aí volta a se repetir, né? A soma até mais 2 mais 1. Essa é a soma do gnomo. Só que o resultado que aparece aqui dentro do parênteses é um resultado conhecido. É conhecido por quem já trabalhou com números poligonais. Esse resultado está aqui ele, ó. Essa soma é n ao quadrado. Então, esse cara aqui, ó, é n ao quadrado. Então, a gente vai ter que isso aqui fica n vezes n ao quadrado. Galera, conclusão. A soma de cada gnomon é um cubo. É n ao cubo. Tá? Então, se eu quisesse somar todos os números que estão aí, posso fazer a soma de todos os gnomons, tá? Então, ó, soma dos gnomons. Todos os gnomons, tá? Então, se eu quisesse somar todos os números aí, eu poderia escolher fazer a soma dos gnomons, né? A soma dos gnomons, então, seria 1 ao cubo mais 2 ao cubo mais 3 ao cubo, assim sucessivamente até n ao cubo. Todos os números aí somados, se eu somar os gnomons,
nós teríamos isso aqui. Mas agora eu quero que você observe uma coisa. Vamos usar aqui um pouquinho de álgebra para perceber o seguinte. Note que todos os números que estão sendo formados aqui, eles saem da multiplicação do 1 ao n por outra a parcela do 1 a n. Então, a forma com que todos esses números que aparecem foram gerados foi uma multiplicação de uma coluna 1 a n por outra coluna 1 a n. Então, galera, se eu quiser somar todos os números desse tabuleiro, eu poderia muito bem fazer assim, ó. Soma. Poderia muito bem fazer assim. 1 mais 2 mais 3 mais até o n. Suponha que isso aqui é a linha vertical e vou multiplicar pela linha horizontal. O resultado disso aqui, como você vai utilizar a distributiva, né? Então, vai surgir do mesmo jeito todos os números que estão aparecendo aí no nosso tabuleiro, tá? Então, se eu quiser somar todos os números que estão aqui, eles podem sair, eles podem ser gerados por esse produto. Como essa soma tem que ser igual, né? Decorre, então, que 1 ao cubo mais 2 ao cubo mais 3 ao cubo até o n ao cubo precisa, portanto, ser exatamente igual a 1 mais 2 mais 3 até o n ao quadrado. Olha que relação interessante também. E isso aqui já começou a se parecer com a nossa questão, tá? Basta agora eu passar um fator desse cara dividindo, que eu vou obter então meu S. Eu vou obter então que o meu S é igual a... Vou obter essa expressão, né? E vou concluir então que o S é 1 mais 2 mais 3 até o n, né? E aqui virou então uma questão fácil. Generalizamos o valor do S e a questão que é para n igual a 2020, né? E nós podemos, nesse caso, aplicar a fórmula da PA, concluindo então que S é igual a AN, que é 2020, mais A1, que é 1, vezes número de termos do 1 a 2020, 2020, dividido por 2. Né? Dividido por 2. Vou fazer essa conta, mas está aqui o nosso resultado, tá? Conclusão, galera. Números poligonais. Prezem pelo simples, tá? A forma com que você dispõe os números nos ajuda a entender e a obter certas relações muito bonitas, né? Em uma aula, ou na verdade, em uma resolução de questão simples como essa, nós obtivemos aí diversas relações que podem nos ajudar demais a fugir de fatorações estranhas, de produtos notáveis complicados, de soma telescópicas absurdas, tá? Então, é sempre uma ferramenta interessante lançar mão dessa forma geométrica de representar unidades, beleza? Espero que vocês tenham gostado. Um abraço, valeu!